Jogue fora esses papéis ridículos. Querida, hoje, quem decide o futuro dele sou eu. Elisa Valença chegou ao prédio espelhado do Grupo Valença, carregando a única coisa capaz de impedir a queda do império do marido. Para Rafael, ela era apenas a esposa silenciosa, que não entendia de negócios e insistia em aparecer nos piores momentos. Para Bianca Salgado, a amante que circulava pelos corredores como se já fosse dona de tudo. Elisa era um obstáculo fácil de humilhar. Mas ninguém imaginava que, ao destruir aqueles papéis diante de todos, Bianca também destruiria a última chance de salvar Rafael. Jogue fora esses papéis ridículos. Querida, hoje, quem decide o futuro dele sou eu, disse Bianca Salgado, segurando uma tigela de sopa fumegante com a delicadeza cruel de quem segura uma arma. O salão executivo do 38º andar ficou em silêncio, mas não por respeito a Elisa Valença. Era aquele silêncio confortável dos covardes. O mesmo que nascia quando alguém poderoso humilhava alguém que todos achavam fácil de pisar. Elisa apertou a alça da pasta preta contra o peito, sentindo o couro úmido pelo suor da própria mão. Bianca, saia da frente. Ela falou baixo, mas firme. Bianca sorriu, aproximando-se mais um passo. Saia você. Elisa, esta reunião é para gente importante. Um dos diretores desviou o olhar. Outro fingiu consultar o celular. Rafael Valença, impecável em seu terno escuro, estava ao lado da mesa de mármore. O maxilar travado. Os olhos frios demais para uma mulher que fora sua esposa por 4 anos. Elisa, já chega, ele disse, sem perguntar por que ela havia atravessado São Paulo às pressas para estar ali. Rafael, você precisa assinar e apresentar isto antes das 5. Você ouviu o que ele disse? Bianca interrompeu. A voz doce e venenosa. Já chega. Elisa olhou para o relógio na parede. 4h23. O tempo não estava apenas passando. Estava desmoronando. A reunião extraordinária do Grupo Valença deveria ter sido discreta, fechada e desesperada. Embora ninguém usasse essa palavra dentro daquele prédio de vidro na Faria Lima, desespero era coisa de empresa pequena, de gente sem sobrenome, de funcionários que tremiam ao receber aviso de corte. Os Valença chamavam desespero de ajuste estratégico, chamavam dívida de pressão temporária, chamavam traição de reposicionamento. Elisa sabia disso porque, durante semanas, vira planilhas escondidas, telefonemas interrompidos quando ela entrava no escritório e mensagens apagadas às pressas no celular de Rafael. Ela não era diretora. Não tinha sala própria. Não aparecia nas fotos institucionais. Ainda assim, fora ela quem ouvira. Numa noite em que Rafael dormira exausto no sofá, o recado de um advogado falando sobre prazo final, garantias cruzadas e colapso de crédito. Fora ela quem procurara antigos contatos de seu pai, quem engolira orgulho, quem passara madrugadas explicando a um fundo de investimento de Belo Horizonte que o Grupo Valença ainda tinha valor se a direção aceitasse transparência. E agora, como o contrato preliminar dentro da pasta, ela precisava entregá-lo ao marido que a olhava como se ela fosse uma invasora. Eu não vim brigar por causa dela, Elisa disse, sem olhar para Bianca. Vim porque seu jurídico precisa protocolar esta versão original ainda hoje. A cópia digital não basta. Rafael soltou uma risada curta, sem humor. E aquele som atravessou Elisa com mais força do que qualquer insulto. Desde quando você entende do meu jurídico? Bianca inclinou a cabeça, fingindo pena. Ela deve ter aprendido em algum vídeo na internet. Amor. A palavra amor caiu no salão como uma taça quebrada. Elisa viu uma secretária prender a respiração. Rafael não corrigiu Bianca. Não ali.
Não diante do conselho. Não diante da esposa. Rafael. Leia a primeira página. Elisa insistiu, estendendo a pasta. Depois você decide se quer me expulsar. Ele olhou para a pasta como se aquilo fosse uma provocação. Você escolheu o pior momento para fazer cena. Cena. Elisa repetiu. E pela primeira vez, sua voz tremeu. Eu passei 3 semanas tentando salvar algo que você nem teve coragem de me contar que estava morrendo. Um murmúrio percorreu a sala. Bianca percebeu o risco antes de Rafael. Seus olhos, pintados com perfeição, desceram rapidamente para a etiqueta presa na pasta, acordo de aporte emergencial. Por um segundo mínimo. Pequeno demais para os outros notarem. Seu sorriso desapareceu. Rafael notou apenas o constrangimento no rosto dos diretores e sentiu o velho medo subir pela garganta. Disfarçado de raiva, ele odiava parecer fraco. Odiava que alguém sugerisse, ainda que indiretamente, que sua empresa precisava ser salva por mãos que não fossem as dele. Nos últimos meses, cada banco que ligava, cada fornecedor que encurtava prazo, cada conselheiro que pedia explicações o fazia lembrar do pai, morto havia 2 anos, dizendo que um Valença nunca pedia ajuda em público. Elisa, com aquele vestido simples azul marinho e os olhos cansados. Era a única pessoa naquele salão que parecia ver a rachadura por trás do mármore. E por isso mesmo, Rafael a rejeitava. Você não sabe o que está dizendo. Ele falou, mais duro do que pretendia. Elisa respirou fundo. Então me prove isso lendo. Bianca deu uma risada suave. Que emocionante. A esposa esquecida chegou com papéis para ensinar o CEO a administrar. Elisa virou-se para ela devagar. Não fale do que você não entende. O rosto de Bianca endureceu. Eu entendo muito bem. Entendo que você perdeu seu lugar nesta empresa, nesta família e na cama dele. Só ainda não teve dignidade para aceitar. A frase foi tão baixa que poderia ter se perdido entre os copos e talheres do serviço executivo. Mas todos ouviram. Elisa não baixou os olhos. Não dessa vez. Ela sentiu o calor subir pelo pescoço. Não de vergonha, mas de uma lucidez dolorosa. A mulher diante dela não queria apenas Rafael. Queria a cena. A plateia. O registro invisível de uma derrota pública. Bianca precisava que todos vissem Elisa sendo diminuída para que sua própria ascensão parecesse inevitável. Rafael deu um passo à frente. Finalmente incomodado. Mas não pela razão certa. Bianca. Cuidado com as palavras. Eu só estou dizendo o que todos pensam. Ela respondeu. Sem tirar os olhos de Elisa. Ela aparece sem ser chamada. Interrompe uma reunião crítica. Ameaça você com um monte de papel velho e ainda quer ser tratada como salvadora. Elisa sentiu o celular vibrar dentro da bolsa. 1 vez. 2. 3. Ela sabia quem era. Dr. Marcelo. O advogado do fundo. Prometera ligar, antes de encaminhar a confirmação final, ao conselho do investidor. Se ela não entregasse a via original até às 5, a proposta expiraria. Rafael viu o movimento da mão dela em direção à bolsa e interpretou errado. Não ligue para ninguém. Não transforme isso num espetáculo maior. Elisa encarou o marido e respondeu, você tem razão. O espetáculo já está pronto. Só falta você entender quem comprou o ingresso. Bianca não gostou da frase. Talvez porque, pela primeira vez, Elisa não soasse como uma mulher ferida tentando se defender. Soava como alguém que já sabia o final da cena. A amante olhou para a tigela em sua mão. Trazida minutos antes por um garçom para o almoço executivo que ninguém tocara. Caldo de mandioca com carne seca, servido em porcelana branca, ainda soltando vapor. Ela sorriu de novo. Agora com uma decisão perigosa. Quer saber? Vamos acabar com esse drama. Elisa apertou mais a pasta.
Não encoste nisso. Ou, o que você vai chorar para o seu advogado? Bianca ergueu a tigela. Rafael percebeu tarde o gesto. Bianca. Não. Mas o aviso saiu sem força. Sem urgência. Mais preocupado com a etiqueta do que com o perigo. A sopa quente caiu em arco sobre a pasta aberta quando Elisa tentou proteger as folhas. O líquido espesso escorreu pelo couro. Invadiu as bordas. Manchou a primeira página. Dissolveu tinta. Deformou assinaturas. Colou cláusulas umas às outras, como pele queimada. Um respingo atingiu a mão de Elisa. E ela prendeu um gemido. Mas não soltou a pasta. A sala inteira levantou num sobressalto. Bianca levou a mão à boca, encenando susto. Meu Deus! Que desastre! Eu sou tão desastrada quando estou nervosa. Por alguns segundos. Ninguém falou. O único som era o gotejar da sopa no piso polido. Elisa abriu a pasta com dedos trêmulos e viu o carimbo do cartório borrar lentamente. Como se a salvação de semanas estivesse se afogando diante dela. A assinatura preliminar do representante do fundo. Obtida depois de uma negociação humilhante e difícil. Transformou-se numa mancha azul. O canto onde se lia validade até às 17 horas inchou. Rasgou sob o toque leve de sua unha. Seu pulso ardia pela queimadura. Mas a dor física parecia distante. Rafael enfim se aproximou. Elisa. Sua mão. Ela recuou antes que ele pudesse tocar, lá. Não foi um gesto dramático. Foi instintivo. E esse recuo o atingiu com uma estranheza que ele não soube nomear. Bianca. Percebendo. Encostou no braço dele. Rafa. Ela está exagerando. Foi só papel. Elisa levantou os olhos devagar. Só papel. Repete-o. A voz dela não carregava raiva. Carregava um vazio que fez Letícia, a assistente executiva, empalidecer no canto da sala. Sim. Bianca insistiu. Agora menos segura. Se era importante. Devia existir outra cópia. Elisa fechou a pasta destruída com cuidado. Devia mesmo. Então, olhou para Rafael. Mas você nunca me perguntou por que eu estava aqui. Rafael sentiu a frase bater em algum lugar que ele mantinha fechado havia meses. Havia algo errado. Não era a reação de Elisa. Era justamente a ausência dela. Em outros tempos, ela teria tentado explicar. Teria insistido. Teria colocado a mão sobre a dele e pedido apenas 5 minutos. Agora, ela parecia economizar até a dor. O que era isso? Ele perguntou. Baixo. Bianca respondeu antes. Rafael. Por favor, não dê palco. Elisa sorriu de leve. Sem alegria. Agora você quer saber. Ele olhou para as folhas encharcadas. Para a etiqueta meio apagada. Para a palavra aporte ainda visível sob uma trilha amarelada de caldo. Algo frio desceu por sua nuca. Letícia deu um passo à frente. A voz quase falhando. Senhor Rafael. O Dr. Marcelo ligou 4 vezes. Ele disse que o Conselho do Fundo Horizonte aguardava a via original para manter a proposta ativa. O rosto de Rafael mudou. Foi sutil. Mas Elisa viu. Bianca também. Que proposta? Ele perguntou. E sua voz perdeu a arrogância pela primeira vez naquela tarde. Letícia engoliu seco. A proposta de aporte emergencial vinculada à renegociação com os bancos, a senhora Elisa vinha conduzindo as tratativas de forma informal. A pedido do Dr. Marcelo. Porque ele não conseguia acesso ao senhor. A sala pareceu menor. O ar-condicionado continuava soprando frio. Mas Rafael sentiu calor sob o colarinho. Ele virou-se para Elisa como se a visse chegando só naquele instante. Não como a esposa inconveniente, mas como uma mulher que atravessara um campo minado carregando a última ponte. Elisa. O nome saiu incompleto, quebrado por uma culpa que ainda não sabia falar.
Ela não o ajudou. Bianca soltou o braço dele. Isso é absurdo. Como uma esposa sem cargo conduziria um acordo desse tamanho, Letícia? Mais pálida ainda. Abriu o tablet. Há e-mails. O Dr. Marcelo pediu discrição porque temia vazamento entre os acionistas. A senhora Elisa só precisava entrar à via física antes da reunião bancária. Rafael olhou para a tigela vazia na mesa lateral. Depois para a mão vermelha de Elisa. Depois para os papéis mortos. Cada imagem encontrou seu lugar tarde demais. Por que você não me contou? Ele perguntou. Mas a pergunta nasceu covarde. E ambos perceberam. Elisa respirou fundo. Segurando a pasta contra o corpo como quem segura um luto, eu tentei. Na noite em que você saiu do jantar para atender Bianca. Na manhã em que você mandou sua secretária dizer que eu não deveria aparecer na empresa. Ontem. Quando você desligou na minha cara porque ela estava no seu carro. Bianca ficou imóvel. Aquela última frase fez alguns olhares se voltarem para Rafael. E pela primeira vez, o poder no salão começou a se deslocar. Não para Elisa. Ainda não. Mas para a verdade que ela carregava. Rafael abriu a boca. Fechou. Procurou uma resposta que não o envergonhasse. Não encontrou. Sua vida inteira fora construída sob controle. E agora tudo escapava por uma mancha de sopa no chão. Eu posso ligar para Marcelo. Ele disse. Posso pedir outra via. Elisa balançou a cabeça. A outra via não tem a chancela original. E o representante viaja hoje para Brasília. Ele deixou claro que não haveria extensão se houvesse exposição interna. Letícia confirmou, com um movimento quase imperceptível. Bianca tentou rir. Que conveniente. Uma história perfeita para me culpar. Elisa finalmente olhou para ela com calma. Eu não preciso culpar você. Você fez isso diante de todos. Foi um acidente. Bianca rebateu depressa. Elisa ergueu a mão queimada. Os olhos fixos nos dela. Acidentes não esperam a pessoa ler o título da pasta antes de acontecer. O silêncio que veio depois foi diferente. Já não era covardia. Era medo. Rafael se aproximou mais um passo. Mas Elisa voltou a recuar. A distância entre eles era pequena. Talvez menos de 1 metro. Porém parecia maior do que os 4 anos de casamento. E ele viu. Como se reparasse pela primeira vez. Que ela estava magra demais. Cansada demais. E que a aliança em seu dedo parecia pesada. Quase cruel. Deixe-me cuidar da sua mão. E ele pediu. Elisa baixou os olhos para a queimadura. A pele ardia. Mas nada doía como perceber que a primeira preocupação dele viera depois dos papéis. Depois da assistente. Depois da ameaça ao império. Não precisa. Elisa. Eu não sabia. Ela soltou uma risada curta. Tão baixa que quase não existiu. Essa é a parte mais triste. Rafael, você não sabia porque escolheu não saber. Ele ficou sem reação. Bianca tentou tocar nele de novo. Mas ele afastou o braço sem olhar para ela. O gesto foi pequeno. Insuficiente. Tardio. Elisa viu e não sentiu vitória alguma. Só cansaço. Muito cansaço. Eu vou levar o que restou ao Dr. Marcelo. Ela disse. Talvez ele consiga registrar a tentativa. Não para salvar você. Para provar que eu não menti. A palavra salvar pairou entre eles como uma sentença. Rafael quis dizer que ainda havia tempo. Que ele consertaria. Que ninguém destruía o Grupo Valença por causa de uma pasta molhada. Mas o celular de Letícia tocou antes. Alto demais naquele ambiente tenso. Ela atendeu. Ouviu por poucos segundos e fechou os olhos. Senhor Rafael? Disse. Com a voz profissional de quem segura uma tragédia para não derramá-la. O Banco Nacional acaba de solicitar confirmação documental do aporte. Eles deram prazo até às 17 horas. Sem isso. Suspendem a linha de crédito amanhã cedo. Um diretor levou a mão à testa.
Outro sussurrou uma palavra feia. Bianca perdeu cor. Rafael ficou parado, percebendo que o desastre tinha relógio, nome e assinatura borrada. Elisa pegou a bolsa, guardou o celular que ainda vibrava e caminhou até a porta. Rafael a chamou. Elisa. Espere. Ela parou, mas não se virou de imediato. Quando finalmente olhou por cima do ombro, não havia ódio em seu rosto. Isso o assustou mais. Eu esperei 4 anos. Ela disse. Hoje. Quem não pode mais esperar é a sua empresa. Ela saiu antes que alguém encontrasse coragem para detê-la. No corredor espelhado. A imagem refletida parecia pertencer a outra mulher, cabelo preso às pressas. Vestido manchado por respingos. Mão vermelha. Olhos secos. Elisa entrou no elevador privativo sem autorização. E nenhum segurança ousou barrá-la dentro da cabine. Só então deixou o corpo encostar na parede fria. Não chorou. As lágrimas tinham ficado presas em algum lugar antigo. Talvez no primeiro aniversário de casamento em que Rafael não voltou para casa. Talvez na primeira foto de Bianca, publicada em uma coluna social ao lado dele. Talvez na noite em que Elisa percebeu que dormir na mesma cama não significava ser escolhida. O elevador desceu rápido, cortando andares de vidro. Luxo e mentira. Quando as portas se abriram no térreo, o telefone tocou novamente. Doutor Marcelo. Elisa atendeu. Do outro lado, a voz masculina veio urgente, Dona Elisa. A senhora conseguiu entregar a via original. Ela olhou para a pasta destruída em seus braços. Sentiu a queimadura latejar e respondeu com uma serenidade que não reconheceu em si mesma. Não. Mas consegui descobrir quem realmente queria que ela nunca chegasse. Lá em cima. Rafael permaneceu diante da mesa, encarando a mancha amarelada no mármore como se ela fosse um mapa de sua ruína. Pela primeira vez em muitos anos, ninguém esperava uma ordem dele. Os diretores aguardavam. Letícia prendia a respiração. Bianca buscava uma saída elegante. Mas Rafael não conseguia se mover. A imagem de Elisa, recuando de sua mão, repetia-se dentro dele com uma violência silenciosa. Ele sempre acreditara que perder uma empresa seria sua maior derrota. Naquela tarde, começou a entender que talvez existisse algo pior. Descobrir que a mulher que ele tratara como peso fora única, tentando impedir sua queda. O relógio marcou 4h47. 13 minutos. 13 minutos para salvar uma assinatura morta. Uma linha de crédito ameaçada. Uma reputação construída sobre orgulho e nenhuma quantidade de poder. Dinheiro ou sobrenome parecia capaz de devolver a Rafael Valença o instante exato em que ele deveria ter escolhido acreditar na esposa. O preço do silêncio. Elisa saiu do prédio do Grupo Valença sem olhar para trás. Mas cada passo parecia puxar um fio invisível preso ao peito. O saguão de mármore. Onde tantas vezes ela esperara Rafael terminar reuniões que nunca acabavam. Agora parecia frio como uma estação vazia. Os seguranças a reconheceram e desviaram os olhos. Constrangidos com a pasta manchada em seus braços e a vermelhidão crescente em sua mão direita, o motorista da família deu um passo à frente, perguntando se ela queria que chamasse o carro. Mas Elisa recusou com um gesto simples. Ela não queria o carro de Rafael. Não queria o sobrenome de Rafael abrindo portas. Não queria mais nada que lembrasse a posição decorativa que ocupara por 4 anos. Do lado de fora. O trânsito de São Paulo rugia como se nada tivesse acontecido. Ela respirou fundo e respondeu ao Dr. Marcelo com a voz mais firme que conseguiu. O contrato foi destruído antes de ser apresentado. Não por acidente. Do outro lado da linha. Houve um silêncio pesado. E então, o advogado perguntou se ela tinha testemunhas. Elisa olhou para os andares altos do prédio espelhado e respondeu. Tinha uma sala inteira. O problema é saber quem ainda terá coragem de dizer a verdade. No 38º andar, Rafael Valença ainda encarava a pasta encharcada
como se, por força de vontade, pudesse fazer a tinta voltar ao lugar. Letícia recolheu algumas folhas com luvas improvisadas, usando guardanapos do serviço executivo para separar o papel úmido. Mas cada tentativa de salvar um trecho arrancava outro pedaço. Não mexa mais. Rafael ordenou. A voz rouca. Letícia parou imediatamente. Bianca, sentada em uma das cadeiras laterais, fingia estar abalada, mas seus olhos corriam de rosto em rosto calculando danos. Um diretor de finanças. Homem grisalho que até então se mantivera calado. Finalmente disse Rafael. Se esse aporte era real. Precisamos de uma contingência agora. Rafael ergueu os olhos. Era real. A pergunta saiu como ameaça. O diretor engoliu em seco. Estou dizendo que precisamos confirmar. Letícia aproximou o tablet com cuidado. Senhor, há mensagens do Dr. Marcelo nas últimas semanas. Ele tentou falar diretamente com o senhor. Mas as chamadas foram redirecionadas. Rafael Franciu atesta. Redirecionadas por quem Letícia hesitou um segundo. E esse segundo bastou para Bianca se levantar. Por mim. Algumas vezes. Você estava sob pressão. Rafa. Eu só filtrei distrações. Rafael virou-se para ela devagar. Você filtrou um advogado, falando sobre aporte emergencial. Bianca percebeu o perigo. Mas não perdeu a pose. Caminhou até ele com o rosto ferido, de quem ensaiara aquela expressão diante do espelho. Eu filtrei pessoas tentando usar sua crise para se aproximar. Elisa sempre teve ciúme de mim. Você sabe disso. Ela podia muito bem ter inventado essa importância toda, depois de perceber que perdeu espaço. Letícia abriu a boca. Mas Rafael ergueu a mão, impedindo-a de falar. Não por acreditar totalmente em Bianca, e sim porque ainda havia dentro dele uma resistência desesperada a aceitar a extensão do erro. Se Elisa estivesse certa, ele não apenas a humilhara, ele ajudara a destruir a última ponte antes do abismo. Traga todos os registros de contato com Marcelo. Agora, ele disse à assistente, e chame o jurídico. Bianca tocou seu braço. Rafa, não transforme isso numa caça às bruxas por causa de uma cena de esposa magoada. Pela primeira vez, Rafael retirou o braço com firmeza. Não me chame assim agora. Bianca congelou. O salão percebeu. O poder dela. Tão evidente minutos antes. Sofreu uma rachadura pequena, mas audível. Rafael olhou para os diretores e falou. A reunião continua em 15 minutos. Quero números reais. Não versões confortáveis. Enquanto isso, Elisa entrou em um táxi comum na avenida movimentada, apoiando a pasta no colo como se levasse um corpo ferido. O motorista perguntou se ela queria ir ao hospital por causa da mão. Mas ela apenas pediu para seguir até o apartamento dos Valença. No Jardim Paulista. No caminho, Dr. Marcelo explicou que tentaria registrar a ocorrência interna e preservar os e-mails, como prova de tentativa. Mas a validade do acordo dependia do documento íntegro. O fundo aceitou uma negociação excepcional por sua causa. Dona Elisa. Não por Rafael. Eles confiaram na senhora porque a senhora apresentou os riscos sem maquiagem. Elisa fechou os olhos. Aquela frase, que deveria consolar. Lá. Doeu de outro jeito. Em 4 anos de casamento, estranhos haviam reconhecido sua competência antes do próprio marido. Ainda há alguma chance? Ela perguntou. Embora já conhecesse a resposta, Marcelo suspirou. Chance sempre existe. Mas não a mesma, se Maria original. O conselho pode alegar quebra de confidencialidade e recuar. E depois da exposição de hoje, tudo fica mais delicado. Elisa olhou para a queimadura na mão. Não era profunda, mas latejava como uma marca. Então faça o possível para proteger seu escritório e o fundo. Quanto a Rafael, ele terá que explicar sozinho
Por que a empresa dele recusou a ajuda que eu levei até a porta? No apartamento, o silêncio a recebeu com a crueldade dos lugares bonitos demais. A sala ampla, decorada em tons claros por uma arquiteta famosa. Nunca parecera lar. Tudo ali tinha sido escolhido para representar um casamento elegante, não para acolher duas pessoas. Havia fotografias de eventos, viagens, jantares de gala, mas nenhuma mostrava Rafael olhando para Elisa de verdade. Ela colocou a pasta sobre a mesa. Pegou uma tigela com água fria para aliviar a mão e só então permitiu que a respiração falhasse. Não chorou alto. Apenas deixou o ar sair em pequenas quebras, como uma parede cedendo por dentro. Depois foi até o quarto e abriu o closet. As roupas de Rafael ocupavam o espaço com precisão militar. As dela ficavam à esquerda, discretas, quase pedindo desculpas por existir. Elisa pegou uma mala média, não a maior, porque não queria dramatizar uma fuga. Escolheu documentos pessoais, roupas simples, um caderno de anotações e uma caixa pequena onde guardava cartas antigas de sua mãe. Por fim, parou diante da penteadeira e encarou a aliança. Tirou-a devagar. O círculo de pele mais claro no dedo parecia uma cicatriz limpa. Ela colocou o anel sobre a mesa, ao lado de um bilhete em branco. Mas não escreveu nada. Rafael entenderia melhor o vazio. No prédio da Faria Lima, a crise ganhou forma em números. O diretor financeiro projetou na tela uma sucessão de gráficos que até os mais otimistas não conseguiram suavizar. Linhas de crédito condicionadas, fornecedores exigindo antecipação, um pagamento de debêntures vencendo em poucos dias. O aporte do Fundo Horizonte não resolveria tudo, mas compraria tempo, credibilidade e silêncio no mercado. Chamele. Cada problema se tornava notícia possível. Rafael escutava sem piscar. A cada frase, via Elisa no salão dizendo que ele precisava assinar antes das 5. Letícia retornou com um jurídico e colocou sobre a mesa um relatório preliminar. Dr. Marcelo confirma que a senhora Elisa negociava com autorização informal dele. Após receber informações públicas e documentos que já estavam disponíveis a credores, ela não violou confidencialidade. Na verdade, foi cuidadosa demais. Um advogado completou. Ela parece ter evitado prometer qualquer coisa em nome da empresa. Só abriu caminho para uma proposta. Rafael sentiu o golpe no orgulho. Elisa não se passara por executiva. Não usara o nome Valença de forma irresponsável. Ela fizera o que ele não tivera a humildade de fazer, pedir uma chance sem mentir. E havia original. Ele perguntou. O advogado baixou os olhos. Nas condições atuais, não tem validade operacional. Podemos tentar uma declaração. Mas o fundo pode recuar sem penalidade. Bianca saiu da sala sob o pretexto de lavar o rosto. No banheiro executivo. Trancou a porta e deixou a máscara cair por alguns segundos. Seu reflexo no espelho mostrava irritação. Não remorso. A sopa deveria ter humilhado Elisa. Encerrado a intromissão. Talvez arrancado uma cena patética que a transformasse de vez na esposa instável. Não deveria ter revelado uma negociação real. Ela abriu a bolsa. Pegou outro celular. Menor. Sem chapa. E digitou uma mensagem curta para o contato salvo apenas como C. O documento foi inutilizado. Mas Rafael começou a fazer perguntas. Precisamos acelerar a pressão do conselho. A resposta veio quase imediata. Você garantiu que não havia testemunha útil. Bianca mordeu o lábio. Havia gente demais. Mas todos dependem dele. A esposa não tem cargo. O contato respondeu. Não subestime uma mulher humilhada em público. Ela pode ser mais perigosa calada. Bianca apagou a conversa. Respirou fundo e voltou a pintar os lábios. Quando saiu, encontrou Letícia no corredor. As duas se olharam por um instante. Bianca sorriu. Você parece nervosa. Querida,
Letícia respondeu, com educação perfeita, estou apenas trabalhando. Mas guardou no bolso o celular em que acabara de registrar o horário exato em que Bianca deixara a reunião. No fim da tarde, Rafael tentou ligar para Elisa pela primeira vez. A chamada tocou até cair. Ele tentou de novo. Nada. Enviou uma mensagem simples. Secha. Ridícula diante do tamanho do erro. Precisamos conversar. Ficou olhando para a tela, esperando os 2 riscos de leitura. Como um homem comum. Pequeno. Dependente de uma resposta. Ela visualizou depois de alguns minutos e não respondeu. Aquilo o irritou por instinto. Mas a irritação morreu depressa, substituída por uma sensação desconhecida de perda de controle. Rafael pediu o carro e foi para o apartamento antes das 7, ignorando Bianca, que insistia em acompanhá-lo. Você não vai atrás dela como se tivesse culpa por um acidente. Ela disse no estacionamento. Rafael parou ao lado do carro preto e olhou para ela com uma frieza nova. O acidente foi seu. A culpa, talvez, seja minha. Bianca empalideceu. Você está falando sério. Estou começando a ficar. Ele entrou no carro sem esperar resposta. No caminho, São Paulo se acendeu em janelas e faróis. Mas Rafael via apenas a mão vermelha de Elisa afastando-se da dele. Quando chegou ao apartamento, a primeira coisa que percebeu foi o silêncio diferente. Não o silêncio habitual de uma casa onde 2 pessoas não conversavam. Era um silêncio de retirada. A ausência tinha cheiro. Peso. Contorno. No quarto. As portas do closet estavam abertas. Algumas gavetas vazias. Na penteadeira. A aliança repousava sobre a madeira clara sem bilhete. Sem acusação. Sem teatralidade. Rafael ficou parado diante daquele pequeno círculo dourado e sentiu algo quebrar sem barulho. Durante anos, ele se acostumara à presença discreta de Elisa, como se ela fosse parte da arquitetura de sua vida. A xícara de chá que aparecia quando ele trabalhava tarde, o remédio deixado ao lado da cama quando ele tinha enxaqueca, a lembrança de aniversários de diretores que ele esquecia, o cuidado silencioso que ele confundira com obrigação. Agora, pela primeira vez, a descrição dela se transformava em abandono. Ele pegou a aliança. Fechou os dedos ao redor dela e viu sobre a mesa a marca úmida deixada pela pasta destruída. Elisa a levara. Mesmo sem serventia. Talvez para provar algo. Talvez para enterrar com as próprias mãos aquilo que ele deixara morrer. O celular tocou. Era Letícia. Rafael atendeu sem cumprimentar. A voz da assistente veio baixa. Urgente. Senhor, desculpe ligar a esta hora. Mas o Banco Nacional formalizou o pedido de confirmação. O prazo venceu. Eles não aceitaram a declaração preliminar do Dr. Marcelo. Rafael fechou os olhos. E o conselho, 2 membros, solicitaram reunião extraordinária amanhã cedo. Há rumores de que um bloco de acionistas quer questionar sua permanência na presidência. Ele apertou a aliança até sentir dor na palma. Quem lidera Letícia hesitou. Ainda não tenho certeza. Mas um nome apareceu em conversas indiretas, César Amaral. Rafael abriu os olhos. César era primo distante. Acionista minoritário. Sempre sorridente demais nas festas de família. Sempre interessado demais nas falhas dos outros. Descubra tudo. Sim. Senhor. E há mais uma coisa. Letícia respirou fundo, revendo os registros. Percebi que a senhora Bianca acessou a antessala do jurídico 2 vezes esta semana. Não havia motivo operacional para isso. Rafael ficou imóvel. A suspeita, que até então parecia uma sombra incômoda, ganhou ossos. Envie os registros para mim. Agora, ao desligar, ele olhou novamente para a aliança de Elisa. Pela primeira vez. O problema não era apenas salvar a empresa. Era descobrir se ele havia colocado uma traidora dentro da própria casa
enquanto expulsava a única pessoa que ainda tentava protegê-lo. Em um hotel discreto nos jardins, Elisa sentou-se à beira da cama com a pasta destruída aberta sobre uma toalha branca. Dr. Marcelo havia enviado instruções para secar as páginas sem piorar os danos. Mas ambos sabiam que aquilo servia mais para a memória do que para a salvação. Ela fotografou cada folha, cada mancha, cada assinatura borrada. Depois abriu o caderno de anotações e revisou datas, ligações, nomes, reuniões em cafés pequenos, mensagens trocadas de madrugada, toda a trilha que provava que o contrato não surgira do nada. Quando terminou, viu as mensagens de Rafael acumuladas na tela. Onde você está? Sua mão está bem, Elisa. Responda. Ela pousou o celular virado para baixo. Não havia prazer em ignorá-lo. Havia apenas uma fronteira sendo desenhada. Durante anos, ela acreditara que explicar melhor resolveria tudo. Se fosse mais paciente, mais útil, mais compreensiva, Rafael finalmente a veria. Naquela noite, entendeu que algumas pessoas só enxergam quando a ausência acende a luz. E ela já não queria ser lâmpada para quem sempre preferiu a sombra. Antes de dormir, Elisa recebeu uma última ligação de Dr. Marcelo. A voz dele estava cansada, mas cuidadosa. Dona Elisa. O fundo recuou oficialmente da proposta original. Não significa que nunca negociarão de novo. Mas as condições mudaram. Sinto muito. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para a mão enfaixada de modo simples, com gaze comprada na farmácia do hotel. Eu também sinto, disse, enfim, mas não pelo contrato. Marcelo não perguntou o motivo. Talvez entendesse. Ao desligar, Elisa abriu uma folha em branco do caderno e escreveu apenas 3 linhas: não implorar, não esconder provas, não voltar por culpa. Do outro lado da cidade, Rafael passou a noite sem dormir, cercado por relatórios, registros de acesso e o anel da esposa sobre a mesa. Bianca enviou mensagens que ele não respondeu. César Amaral marcou encontros que ele ainda não descobrira. A empresa amanheceria sob ameaça. O conselho exigiria sangue. E a história oficial começaria a ruir. Mas a consequência mais grave daquela tarde já tinha acontecido. Em silêncio, Elisa Valença havia deixado de tentar salvar Rafael de si mesmo. A manhã seguinte, chegou ao Grupo Valença sem a elegância habitual. O prédio continuava brilhando sob o sol de São Paulo. Os elevadores continuavam subindo em silêncio. As recepcionistas continuavam sorrindo com treinamento perfeito. Mas havia uma rachadura invisível atravessando cada andar. Antes das 9. A notícia da suspensão preventiva da linha de crédito já circulava entre diretores, assessores e secretárias, sempre em voz baixa. Sempre com a palavra crise escondida atrás de termos mais educados. Rafael entrou na sala do conselho com o mesmo terno escuro da noite anterior. Os olhos marcados pela insônia e a aliança de Elisa dentro do bolso interno do paletó, César Amaral estava sentado perto da cabeceira, sorrindo como quem lamenta uma tragédia da qual esperou pacientemente participar. Primo, ninguém aqui quer dramatizar, ele disse, ajeitando os punhos da camisa. Mas quando um CEO permite que um acordo vital seja destruído dentro da própria sala, precisamos discutir governança. Rafael não respondeu de imediato. Olhou para os conselheiros. Depois para a cadeira vazia, onde seu pai costumava se sentar em reuniões antigas. E sentiu pela primeira vez que o sobrenome Valença não era armadura. Era peso. Letícia projetou os dados com a voz controlada. Embora suas mãos denunciassem tensão, o aporte do Fundo Horizonte teria coberto uma parte crítica das obrigações de curto prazo, desbloqueado negociações com fornecedores e dado ao mercado a impressão de que ainda havia confiança externa no grupo. Sem o documento original, o fundo recuara para uma posição cautelosa.
Sem o fundo. O Banco Nacional suspendera a renovação automática da linha de crédito. Sem a linha de crédito, a empresa teria 48 horas para apresentar garantias alternativas ou anunciar uma reestruturação agressiva. César ouviu tudo com ar grave. Mas seus olhos brilhavam. Então a pergunta é simples. Ele falou. Por que a esposa do presidente conduzia uma negociação dessa importância sem conhecimento formal do conselho? Rafael apertou os dedos sob a mesa. Porque eu não soube ouvir quando tentaram me alertar. A confissão surpreendeu a sala. César estreitou os olhos. Bianca, sentada ao fundo como convidada informal, perdeu por um segundo a expressão de vítima. Rafael continuou. Mas isso não muda outro fato. Alguém impediu que o contrato chegasse inteiro à mesa. E eu vou descobrir se foi estupidez ou sabotagem. Bianca levantou-se antes que a palavra sabotagem ganhasse corpo. Estava vestida de branco. Como se pureza pudesse ser escolhida no cabide. Rafael, eu não aceito ser tratada como criminosa por causa de uma reação emocional da sua esposa. Eu derramei a sopa. Sim. E pedi desculpas. Mas Elisa sabia que aquele documento era frágil. Se era tão importante, por que entrou na sala sem avisar ninguém? Provocando todo mundo. A pergunta parecia razoável para quem não vira seus olhos lendo a etiqueta da pasta. Alguns conselheiros murmuraram. Rafael olhou para ela. E o silêncio entre os dois mudou de temperatura. Você pediu desculpas e quem Bianca piscou. Como assim? A Elisa. A mulher cuja mão você queimou. A pessoa que preparou o acordo que você destruiu. O rosto dela endureceu sob a maquiagem. Eu não vou me ajoelhar diante de uma mulher que passou anos fingindo ser santa enquanto você se afogava sozinho. César aproveitou a brecha. Talvez devamos evitar questões conjugais e focar na empresa. Rafael voltou-se para ele. Concordo. Então explique por que seu bloco de acionistas já tinha uma proposta de afastamento pronta antes de o banco formalizar a suspensão. A sala congelou. Enquanto o confronto começava no alto da Faria Lima, Elisa estava sentada no escritório simples do Dr. Marcelo, em uma rua discreta de Higienópolis, com a pasta destruída aberta sobre a mesa. O advogado havia chamado uma perita em documentos para avaliar o que ainda podia ser preservado. A mulher examinava as folhas com pinças, fotografando fragmentos, ampliando trechos, anotando manchas e rasgos. Dá para confirmar a existência do documento e parte do conteúdo. Ela disse, sem levantar os olhos. Mas não dá para restaurar a validade física. A assinatura está comprometida. Elisa assentiu. Não esperava milagre. Marcelo colocou uma xícara de café diante dela e falou com cuidado. O Fundo Horizonte quer ouvir a senhora hoje à tarde. Não para reativar a proposta original, mas para entender se houve vazamento intencional. Elisa tocou a gaze na mão queimada. Eles acham que fui imprudente. Eles acham que a senhora foi a única pessoa prudente nessa história. A frase ficou entre os dois por alguns segundos. Elisa desviou o olhar para a janela. Lá fora, uma árvore balançava sobre carros estacionados, indiferente ao colapso de impérios. Então eu vou falar, mas não para salvar Rafael. Marcelo não discutiu. Para salvar sua reputação, Elisa respirou fundo. Para salvar a verdade, Rafael deixou a reunião antes do fim, delegando a Letícia a coleta de atas, registros de acesso e mensagens internas. César protestou, falando em irresponsabilidade. Mas Rafael não tinha mais paciência para teatro. No elevador, ligou para Marcelo. O advogado atendeu no terceiro toque, com cortesia gelada. Senhor Valença. Rafael fechou os olhos por um instante. Ele estava acostumado a ser recebido com deferência, não com distância. Preciso falar com Elisa. Ela não me autorizou a informar onde está. Marcelo. A empresa pode cair. Yosai. Ela também sabia ontem
A resposta atingiu Rafael sem levantar a voz. Ele apoiou a mão na parede do elevador. Eu preciso dos registros dela. Do diário de negociação. Dos e-mails. Qualquer coisa que prove ao fundo que houve boa-fé. Marcelo ficou em silêncio por tempo suficiente para transformar a urgência em humilhação. O senhor pede agora a documentação da mulher que acusou de fazer cena diante do conselho. Rafael engoliu a resposta defensiva que subiu automaticamente. Sim, disse. E sei como isso soa. Ainda não sei se sabe. Marcelo respondeu. Mas direi a ela que o senhor ligou. A mensagem chegou a Elisa quando ela terminava de organizar as fotos da pasta destruída. Marcelo transmitiu o pedido de Rafael sem tentar convencer, lá. Ela ouviu quieta. A ponta dos dedos pousada sobre o caderno onde escrevera suas 3 promessas na noite anterior. Não implorar. Não esconder provas. Não voltar por culpa. Ele quer meu diário de negociação. Perguntou. Quer usar para tentar reabrir conversa com o fundo. Elisa fechou o caderno devagar. Ontem ele não quis ler a primeira página. Marcelo suspirou. Elisa, eu entendo sua dor. Mas esses registros também protegem você. Se a história for distorcida, eles mostram que a senhora agiu de forma correta. Ela sabia. E era exatamente por saber que não podia entregá-los nas mãos de Rafael sem condições. Uma reunião com ele aqui. Com você presente. Eu mostro o necessário. Não entrego tudo. O advogado assentiu. Isso é sensato. Elisa olhou para a pasta manchada. Não é sensatez. Doutor, é o que sobra quando a confiança acaba. Bianca, por sua vez, não esperou ser encurralada. Antes do meio-dia. Uma nota anônima começou a circular entre alguns jornalistas de economia e colunistas sociais. Esposa afastada de CEO teria sabotado acordo bilionário por ciúme de relacionamento extraconjugal. A frase era vulgar, mas eficiente. Misturava dinheiro, traição e uma mulher supostamente descontrolada. Bianca não assinara nada. Claro, usara uma assessora de eventos, que usara um contato em um portal pequeno, que logo seria citado por páginas maiores, do banheiro de um restaurante elegante. Ela ligou para César com irritação contida. Rafael está desconfiado. César respondeu, em tom baixo. Desconfiança não basta. Até amanhã. Se o conselho acreditar que ele perdeu o controle da vida pessoal e da empresa, eu consigo votos. Bianca olhou o próprio reflexo. Durante anos. Ouvira da mãe que beleza abria portas. Mas só uma mulher esperta ficava dentro da sala depois que a porta fechava. Ela não passara de recepcionista de luxo. Depois assessora de eventos. Depois companhia conveniente de homens importantes. Para voltar a ser ninguém. Eu? Perguntou. César riu sem carinho. Você terá o que combinamos se ficar calma. Bianca apertou o celular. Pela primeira vez. Percebeu que talvez César a visse como Rafael vira Elisa, útil enquanto obediente. À tarde, Rafael chegou ao escritório de Marcelo sem escolta. Sem Bianca. Sem a arrogância que costumava entrar antes dele nos lugares. Elisa estava na sala de reuniões. Usando uma blusa clara de mangas compridas que escondia parte da gaze na mão. Havia olheiras em seu rosto, mas também uma firmeza que ele não conhecia. Sobre a mesa estavam cópias fotografadas das folhas danificadas, uma linha do tempo impressa e o caderno fechado. Rafael parou à porta por um segundo. Elisa. Ela indicou a cadeira do outro lado da mesa. Sente-se. Temos pouco tempo e muita coisa para esclarecer. A formalidade dela doeu mais do que uma acusação. Marcelo permaneceu ao lado. Como testemunha. Rafael sentou-se e tentou começar pelo pedido que carregava desde a noite anterior. Sua mão está melhor. Elisa olhou para ele com calma. Está. Agora vamos falar do contrato.
Ele baixou os olhos. Merecia aquilo. Ela abriu a linha do tempo e explicou cada etapa sem dramatizar. A primeira ligação de Marcelo. A resistência do fundo. A exigência de transparência. A validade da via física. Os alertas enviados a Rafael e ignorados. Cada frase era uma prova. Cada data era uma faca limpa. Rafael ouviu tudo em silêncio até não suportar mais. Por que você continuou tentando? Perguntou. Elisa ficou imóvel. Porque a empresa não era só sua. Havia funcionários, fornecedores, famílias. E porque eu ainda confundia casamento com lealdade unilateral, ele fechou os dedos sobre a mesa. Eu fui injusto. Foi mais do que injusto. A voz dela não subiu. Você me desautorizou diante das pessoas que eu tentava proteger. Você deixou Bianca me chamar de ridícula. E quando eu pedi que lesse uma página, preferiu proteger seu orgulho. Rafael sentiu o rosto queimar. Eu achei que você queria me expor. Elisa abriu um sorriso pequeno. Sem alegria. Você se expôs sozinho. Eu só estava carregando a prova de que ainda havia saída. Marcelo desviou os olhos por delicadeza. Rafael respirou fundo. Eu preciso que você entregue esses registros para a empresa. Elisa fechou o caderno com a mão esquerda e o puxou para perto. Não. Você pode consultar aqui. Com cópia controlada pelo Dr. Marcelo. Não vou entregar a única coisa que impede vocês de me transformarem na culpada. Ele ergueu os olhos. Ferido. Você acha que eu faria isso? Ela sustentou o olhar. Ontem eu teria dito que não. Hoje eu digo que não sei. Antes que Rafael respondesse, o celular de Marcelo vibrou. Ele leu a mensagem. Empalideceu e virou a tela para Elisa. A nota anônima já estava no ar em um portal de negócios, insinuando que ela destruíra o próprio contrato durante uma crise de ciúmes. Rafael pegou o próprio celular. Viu a manquete e sentiu o estômago afundar. Isso é mentira. Elisa soltou o ar devagar. Mentira rápida costuma encontrar ouvido antes da verdade. Rafael levantou-se. Eu vou derrubar isso. Como? Com dinheiro. Com ameaça. Com outra ordem. A pergunta o paralisou. Elisa também se levantou. A voz agora mais cortante. Rafael? Entenda uma coisa. O que você perdeu ontem não foi só um contrato. Foi autoridade moral para me pedir confiança. Ele aproximou-se um passo. Mas parou ao notar que ela recuaria se ele insistisse. Então me diga o que fazer. Elisa olhou para ele por um longo segundo. Havia cansaço, mágoa e uma compaixão que ela detestou sentir. Diga a verdade antes que alguém diga por você. E, pela primeira vez, não me use como escudo. Na volta ao prédio, Rafael encontrou Letícia esperando em sua sala com o rosto tenso. Temos as imagens da câmera da sala executiva. Ela disse, colocando o tablet sobre a mesa. O vídeo não tinha áudio claro, mas mostrava Bianca aproximando-se de Elisa. Os olhos descendo para a etiqueta da pasta. A pausa mínima antes de erguer a tigela. O movimento preciso demais para ser descuido. Rafael assistiu uma vez. Depois outra. Na terceira. Notou César ao fundo. Perto da porta. Olhando para o celular segundos antes do derramamento. Amplie. Letícia obedeceu. A tela revelou uma mensagem, chegando ao aparelho de César. Impossível de ler. Mas o horário coincidia com a saída de Bianca para o banheiro depois da reunião. Ainda não prova a ligação. Letícia disse. Mas prova que Bianca mentiu sobre não saber o que havia na pasta. Rafael sentiu uma raiva fria subir. Não explosiva, mas concentrada. Guarde cópias em local seguro. Fora do servidor principal. Letícia assentiu. E a fiz. Antes que ele pudesse responder, chegou um e-mail sem remetente identificável na caixa de Rafael. O assunto tinha apenas 5 palavras. Pergunte a Bianca sobre César. No corpo, uma linha curta, ela não queria apenas seu amor.
Queria sua cadeira. Rafael ficou olhando para a tela até as letras parecerem se mover. Durante meses, acreditara controlar duas histórias separadas, a crise da empresa e o fracasso do casamento. Agora começava a enxergar que talvez fossem a mesma história, costurada por vaidade, silêncio e pessoas que ele escolhera ouvir pelo motivo errado. Pegou o celular e viu uma nova mensagem de Elisa, enviada por Marcelo. Com 3 arquivos protegidos e uma frase simples: use apenas para corrigir a mentira pública, não para me convencer a voltar. Ele leu a frase muitas vezes. Não havia crueldade nela. Havia limite. E limite. Rafael compreendeu tarde demais. Era a forma que a dignidade assumia quando o amor já tinha sido ferido além da explicação. Do outro lado da cidade, Elisa fechou a cortina do quarto de hotel enquanto a noite caía sobre São Paulo. Sabia que a guerra estava apenas começando. Bianca tentaria destruir. César tentaria derrubar Rafael. O conselho tentaria salvar a própria pele. Mas, pela primeira vez em 4 anos, Elisa não se perguntou se Rafael acreditaria nela. A pergunta agora era outra mesmo que ele acreditasse. Ainda haveria algo dentro dela disposto a ficar. A reunião extraordinária do conselho começou às 8 da manhã. Mas a sentença contra Rafael Valença já parecia escrita antes que ele entrasse na sala. César Amaral ocupava a lateral da mesa com postura de homem paciente. Cercado por 3 acionistas que nas últimas semanas haviam descoberto uma súbita preocupação com governança. Bianca não estava presente oficialmente, mas seu perfume pairava no corredor. Sua nota anônima circulava nos celulares. Sua versão da história já havia contaminado metade dos murmúrios. Rafael chegou sem sorrir, com Letícia ao lado e uma pasta fina nas mãos. Não era a pasta de Elisa. Essa, destruída, estava sob custódia de Marcelo. A dele continha relatórios, imagens, registros de acesso e cópias controladas dos documentos que Elisa permitira usar. César abriu a reunião antes mesmo que Rafael se sentasse. Precisamos ser objetivos. O mercado não perdoa fraqueza. E ontem o Grupo Valença perdeu uma oportunidade por causa de um conflito doméstico que invadiu a gestão. Rafael apoiou as mãos na mesa. Não foi conflito doméstico. Foi sabotagem. Alguns conselheiros se moveram nas cadeiras. César sorriu de leve. Palavra grave. Espero que tenha algo além de culpa conjugal. A porta se abriu antes que Rafael respondesse. Elisa entrou acompanhada de Dr. Marcelo, usando um vestido escuro simples e a mão ainda enfaixada. Ela não olhou para Bianca, que surgira no fundo do corredor. Olhou para a mesa inteira e disse: ele tem, mas eu prefiro apresentar a parte que diz respeito a mim. O impacto da presença de Elisa foi maior porque ela não parecia ali para implorar, chorar ou pedir justiça, como quem pede esmola. Caminhou até a ponta oposta da mesa, colocou uma pasta nova sobre o tampo e esperou que Marcelo conectasse um pendrive ao sistema de projeção. Rafael levantou-se por instinto, oferecendo sua cadeira. Mas ela recusou com um gesto discreto. Não vim ocupar lugar de esposa. Disse, em voz baixa o suficiente para doer só nele. Vim impedir que usem meu nome como desculpa para uma fraude. César pigarreou. Senhora Elisa, com todo respeito. Esta é uma reunião societária. Ela se virou para ele. Exatamente por isso estou aqui. Meu nome foi usado em uma notícia falsa que afeta o valor da empresa e minha reputação. Além disso, parte da negociação destruída ontem foi conduzida por mim, com registros documentais e testemunhas externas. Um acionista mais velho franziu a testa. A senhora afirma ter negociado sem cargo formal. Elisa assentiu. Afirmo ter aberto uma ponte. Não prometi ativos. Não assinei em nome da companhia. Não assumi obrigações. Fiz aquilo que qualquer pessoa honesta faria ao descobrir que centenas de empregos estavam em risco
e que o presidente da empresa se recusava a ouvir más notícias. Rafael abaixou os olhos. Não havia vingança na frase. Havia exatidão. Marcelo iniciou a apresentação com a precisão calma de quem não precisava exagerar. Primeiro vieram os e-mails convites para reuniões. Respostas cautelosas do Fundo Horizonte. Pedidos de documentação pública. Alertas sobre prazo e uma mensagem enviada a Rafael 9 dias antes. Jamais respondida. Depois vieram as anotações de Elisa. Digitalizadas página por página. Com datas. Nomes. Pontos de risco e uma frase repetida em várias margens: não prometer nada sem Rafael. A sala ficou mais silenciosa a cada tela. Letícia, então, apresentou registros internos mostrando que ligações de Marcelo haviam sido desviadas da agenda de Rafael por solicitação de Bianca. Sem função administrativa para isso. César cruzou os braços. Mesmo que tudo isso prove boa-fé da senhora Elisa. Não prova sabotagem. Prova desorganização. Elisa olhou para ele com calma. Ainda não chegamos à parte que envolve o senhor. O sorriso de César desapareceu por um instante. Rápido. Mas não rápido o bastante. Marcelo avançou para as imagens da câmera interna. Bianca apareceu na tela segurando a tigela. Aproximando-se de Elisa. Olhando diretamente para a etiqueta da pasta. A gravação foi pausada no momento em que seus olhos desceram para as palavras acordo de aporte emergencial. Elisa não disse nada. Não precisava. O próprio silêncio da sala fez a acusação. Bianca, que até então permanecia no corredor, entrou como se ainda pudesse recuperar a cena pela força da indignação. Isso é ridículo. Estão transformando um acidente em crime porque Rafael está se sentindo culpado por problemas que já existiam antes de mim. Rafael olhou para ela pela primeira vez naquela manhã. Não havia ternura. Não havia desejo. Não havia sequer raiva explosiva. Apenas a frieza de um homem que começava a enxergar o rosto verdadeiro de sua própria escolha. Você leu a etiqueta antes de derramar a sopa. Bianca abriu os braços. Eu olhei porque ela estava esfregando aquilo na minha cara. Elisa respondeu sem alterar o tom. Eu estava protegendo a pasta contra você. Bianca riu. Aguda. Claro. Agora tudo que você fez tinha propósito nobre. Elisa respirou fundo. Não. Muitas coisas que fiz foram erros. Ficar em silêncio por tempo demais foi um deles. Achar que lealdade bastaria foi outro. Mas destruir aquele contrato não foi meu erro. Marcelo avançou para outro arquivo. Dessa vez, eram registros de acesso à antessala do jurídico. Com imagens de Bianca entrando 2 vezes em horários sem autorização. Letícia acrescentou. Na segunda entrada. O sistema registrou cópia de agenda de documentos, incluindo referência ao encontro com o Fundo Horizonte. Bianca perdeu um pouco da cor. César interrompeu. Isso é invasão de privacidade corporativa sem conclusão técnica. Elisa virou-se para ele. O senhor parece conhecer muito bem a defesa dela. A frase abriu caminho para o golpe seguinte. Marcelo projetou uma sequência de mensagens recuperadas por uma fonte interna que preferia manter identidade preservada até formalização judicial. Não eram mensagens completas, mas metadados e trechos suficientes. O documento foi inutilizado. Rafael começou a fazer perguntas. Precisamos acelerar a pressão do conselho. O contato salvo como C não aparecia com nome. Mas Letícia apresentou registros de antena interna e horários de chamadas entre o celular secundário de Bianca e o número pessoal de César. A sala, até então dividida entre dúvida e conveniência, começou a se inclinar para o desconforto. César bateu a mão na mesa. Isso é uma armação. Nenhum dado parcial deve ser aceito em reunião de conselho. Rafael finalmente falou. Concordo que dados parciais exigem investigação formal. Por isso, já solicitei auditoria independente e preservação de todos os dispositivos corporativos. César se levantou.
Você não tem autoridade para apreender nada sem aprovação. Rafael sustentou o olhar. Tenho autoridade para proteger a companhia de acionistas que atuam contra ela. Bianca deu um passo para trás. Como se só agora entendesse que César talvez não pudesse proteger. Elisa observou os dois sem prazer. Não era uma queda bonita. Era apenas consequência procurando o dono. A resistência de César durou até Marcelo apresentar o último bloco, uma minuta de proposta alternativa, preparada pelo grupo de acionistas dele, antes da destruição do contrato. Prevendo o afastamento de Rafael. Venda acelerada de ativos e nomeação de uma administração interina, ligada a empresas de consultoria próximas a César. O arquivo havia sido enviado na noite anterior ao derramamento da sopa, quando oficialmente ninguém sabia que o aporte do Fundo Horizonte seria inviabilizado. Um conselheiro perguntou, com voz seca, como o senhor preparou um plano baseado em um fracasso que ainda não havia acontecido? César passou a língua pelos lábios. Antecipação de cenários. Elisa fechou a pasta diante de si. Não. Antecipação é quando alguém prevê risco. O que o senhor fez foi preparar lucro sobre um incêndio antes de mandar alguém riscar o fósforo. Bianca apontou para ela. Você não pode provar que eu recebi ordem dele. Elisa encarou a amante do marido pela primeira vez desde que entrara. Talvez não hoje. Mas posso provar que você sabia o que estava destruindo. Mentiu depois. Ajudou a espalhar uma acusação falsa e tentou transformar minha humilhação em cortina de fumaça. Para mim, basta. Rafael sentiu o peso daquela frase. Para a empresa, ainda haveria perícia. Atas. Advogados. Disputas. Para Elisa. A verdade moral já estava encerrada. O conselho suspendeu a votação contra Rafael e aprovou. Sob tensão. Uma auditoria emergencial. César deixou a sala escoltado por 2 advogados internos. Ainda falando em perseguição. Mas sua voz já não comandava ninguém. Bianca tentou seguir atrás dele. Porém Rafael a chamou. Fique. Ela parou devagar. Pela primeira vez desde que se aproximara do mundo dos Valença, parecia pequena dentro de uma roupa cara. Rafa. Você precisa me ouvir. César me manipulou. Ele disse que Elisa queria tomar seu lugar. Disse que o contrato faria você depender dela. Disse que eu seria descartada quando tudo acabasse. Rafael não se moveu. E isso justificou queimar a mão dela. Bianca começou a chorar. Mas as lágrimas chegaram tarde e sem beleza. Eu entrei em pânico. Eu só queria garantir meu futuro. Elisa pegou sua pasta. Você tentou construir seu futuro sobre a destruição dos outros. Isso não é pânico. É escolha. Bianca olhou para Rafael, esperando que algum resto de intimidade abrisse uma fresta. Ele apenas disse, você está afastada de qualquer acesso ao Grupo Valença. A comunicação será feita por advogados. O rosto dela se quebrou de raiva. Você vai voltar rastejando para ela. Rafael demorou a responder. Quando respondeu, olhou para Elisa. Não para Bianca. Não. Eu nem tenho esse direito. A sala esvaziou aos poucos, deixando apenas Rafael. Elisa. Marcelo e Letícia recolhendo documentos. A tensão institucional cedeu espaço a algo mais difícil, 2 pessoas diante do estrago que nenhuma auditoria consertaria. Rafael aproximou-se com cuidado, parando a uma distância que não invadisse o limite dela. Obrigado por ter vindo. Elisa guardou o caderno na bolsa. Eu vim por mim. Pelos funcionários e pela verdade. Não confunda. Ele assentiu. Não vou confundir. A voz dele estava baixa, sem defesa. Eu também preciso dizer que sinto muito. Ela fechou os olhos por um segundo. Aquelas palavras, em outro tempo, teriam sido tudo o que ela desejava ouvir. Hoje eram necessárias, mas insuficientes. Você sente muito porque descobriu a verdade ou porque percebeu que me perdeu? Rafael ficou pálido.
A pergunta não era cruel. Era limpa demais para permitir fuga. As duas coisas. Ele respondeu. Mas uma delas é culpa minha, antes de qualquer contrato. Elisa o encarou. Você não me perdeu ontem. Rafael. Ontem foi só o dia em que percebeu. Eu fui me perdendo aos poucos. Cada vez que você deixava outra pessoa falar por mim, rir de mim, ocupar meu lugar enquanto dizia que tudo era complicado demais. Ele apertou a aliança dela no bolso. Mas não a tirou. Ainda não tinha esse direito. Rafael quis prometer que mudaria. Que expulsaria Bianca da vida dele. Que reconstruiria a empresa e o casamento. Que nunca mais duvidaria dela. Mas as palavras pareciam indecentes diante da mulher que segurava a própria dor com tanta dignidade. O que eu posso fazer agora? Perguntou. Elisa olhou para a mão enfaixada. Depois para a mesa, onde, minutos antes, sua competência havia sido provada como se ela fosse ré. Assuma publicamente que a nota sobre mim era falsa. Proteja os funcionários antes de proteger sua imagem. Coopere com a investigação, mesmo que ela exponha sua negligência. E não use meu nome para parecer arrependido. Rafael assentiu devagar. E nós? A pergunta escapou. Humana demais para o CEO que ele ainda tentava ser. Elisa respirou fundo. Nós teremos que esperar a poeira baixar para saber se ainda existe alguma coisa que não foi contaminada. Mas eu não volto para uma casa onde precise provar todos os dias que mereço respeito. Ele sentiu os olhos arderem, mas não chorou. Talvez porque ainda estivesse aprendendo que arrependimento verdadeiro não exigia plateia. Eu entendo. Elisa pegou a pasta e caminhou para a porta. Antes de sair. Parou. Não tente me salvar agora. Rafael. Salve a parte de você que escolheu não me ouvir. Quando Elisa deixou o prédio, a imprensa já começava a se reunir do lado de fora. Atraída por rumores de crise, traição e disputa acionária. Dessa vez, ela não saiu pela porta de serviço, nem escondeu o rosto. Caminhou pelo saguão com Marcelo ao lado. Firme. Sem transformar a dor em espetáculo. Alguns flashes dispararam. Uma jornalista perguntou se ela havia sabotado o próprio marido. Elisa parou por um instante. Olhou para as câmeras e respondeu. Eu não destruí contrato algum. Eu tentei impedir que uma empresa inteira pagasse pelo orgulho de poucos. Não disse mais nada. Não precisava. No alto do prédio, Rafael assistiu pela janela enquanto ela entrava no carro de Marcelo e partia. Atrás dele, Letícia avisou que a nota oficial estava pronta, assumindo a falsidade das acusações contra Elisa e anunciando auditoria independente. Rafael leu. Corrigiu uma única frase e mandou publicar, sem suavizar sua responsabilidade. O Grupo Valença ainda estava ferido. O aporte original ainda estava perdido. César ainda lutaria e Bianca ainda tentaria se salvar. Mas a mentira principal havia sido quebrada. E, pela primeira vez, Rafael entendeu que vencer a guerra externa seria inútil se ele continuasse sendo o homem que Elisa precisou abandonar para sobreviver. A nota oficial do Grupo Valença foi publicada às 18h04, num texto seco, sem perfume de assessoria, sem a tentativa habitual de transformar erro em estratégia. A empresa negava a acusação contra Elisa, confirmava a abertura de auditoria independente e admitia que falhas internas haviam contribuído para a perda de uma negociação relevante. Rafael exigira que a palavra falhas permanecesse no texto. Embora 2 advogados recomendassem algo mais neutro, naquela noite, os telejornais de economia não falaram apenas de dívida, mas de uma crise de confiança dentro de uma das famílias empresariais mais conhecidas de São Paulo. César Amaral apareceu em fotos antigas, ao lado de consultores ligados a empresas que poderiam lucrar com uma venda emergencial de ativos. Bianca Salgado apagou redes sociais. Saiu do apartamento alugado às pressas e descobriu que portas abertas por escândalo também podiam se fechar com violência.
Do quarto do hotel. Elisa assistiu a tudo sem aumentar o volume. Marcelo perguntou se ela se sentia vingada. Ela olhou para a própria mão, agora menos vermelha sob a gaze limpa, e respondeu: Não, só me sinto menos invisível. Os dias seguintes não trouxeram alívio. Apenas consequências organizadas. César foi afastado de comitês internos enquanto a auditoria rastreava mensagens. Acessos e movimentações suspeitas. Bianca, aconselhada por advogados, tentou sustentar a versão de que fora manipulada por um acionista ambicioso. Mas a perícia das câmeras e os registros de entrada no jurídico enfraqueciam cada nova desculpa. Rafael não permitiu que a empresa tratasse o caso como fofoca sentimental. Em reunião com os funcionários, apareceu sem gravata, os olhos cansados e a voz firme. O Grupo Valença errou quando confundiu silêncio com estabilidade e imagem com liderança. Eu errei quando deixei que assuntos pessoais contaminassem decisões profissionais. Nenhum funcionário pagará sozinho por escolhas tomadas acima de sua mesa. Não prometeu milagres. Anunciou cortes de bônus executivos. Venda de ativos não essenciais. Suspensão de privilégios da diretoria e uma negociação mais dura com credores. Alguns ficaram assustados. Outros, pela primeira vez em meses, sentiram que alguém falava a verdade. Rafael procurou Elisa na plateia por instinto, embora soubesse que ela não estaria ali. Esse reflexo doeu porque já não era direito. Era saudade chegando atrasada. Elisa, por sua vez, recusou 3 convites indiretos para voltar ao apartamento. Não por orgulho vazio, mas porque entrar naquela casa, antes de se reconhecer inteira, seria como colocar um curativo limpo sobre uma ferida suja. Mudou-se para um flat simples nos jardins, perto do escritório de Marcelo, e passou a colaborar com o fundo em uma análise independente sobre a viabilidade de novos parceiros para empresas em crise. O Fundo Horizonte, impressionado com sua clareza durante a investigação, ofereceu a ela uma consultoria temporária. Não era favor. E isso importava. No primeiro dia, Elisa usou uma camisa branca, prendeu o cabelo sem pressa e levou o caderno de anotações que salvara do casamento. Ao abrir a primeira página, viu as 3 linhas escritas na noite em que deixara Rafael não implorar, não esconder provas, não voltar por culpa. Acrescentou uma 4ª: não confundir perdão com retorno. Quando Marcelo a viu trabalhando diante de planilhas, comentou que ela parecia diferente. Elisa sorriu de leve. Não diferente. Só sem pedir licença para existir. Rafael foi vê-la 2 semanas depois. Não no flat. Não em um restaurante caro. Não em qualquer lugar que pudesse parecer tentativa de reconquista encenada. Pediu a Marcelo uma reunião formal no escritório. Com horário marcado e motivo claro, apresentar a retratação completa, enviada aos portais que publicaram a nota falsa, e entregar documentos pessoais que Elisa deixara no apartamento. Chegou com uma caixa pequena e ficou de pé até ela permitir que se sentasse. Havia algo quase humilde em sua postura. Mas Elisa não se deixou comover rápido demais. Homens poderosos também podiam aprender a parecer arrependidos quando perdiam controle. Rafael colocou a caixa sobre a mesa. Está tudo aí. Cartas da sua mãe. Seus livros. Alguns papéis. A aliança também. Elisa não tocou na caixa. Você não precisava trazer pessoalmente. Ele assentiu. Precisava. Não para forçar conversa. Para devolver o que é seu com minhas próprias mãos. Ela observou o rosto dele, procurando o velho gesto impaciente, a defesa automática, a pressa de encerrar emoções incômodas. Não encontrou. Isso não apagava nada, mas mudava o silêncio. Bianca procurou você? Elisa perguntou. Mais por necessidade de fechar uma porta do que por ciúme. Rafael respirou fundo. Por advogados. Disse que foi pressionada por César. Que temia ser descartada.
que queria garantir um futuro. Elisa baixou os olhos para a mão, onde a marca da queimadura já começava a clarear. E você acreditou? Acredito que ela tenha medo. Não acredito que isso a torne inocente. A resposta foi simples. E talvez por isso Elisa a aceitou. Rafael continuou. Ela responderá pelo que fez. César também. Mas eu não vim falar deles como se fossem a origem de tudo. Ele tirou um envelope da pasta e o empurrou sobre a mesa. Assinei o acordo de separação que seu advogado preparou, sem contestar patrimônio, sem cláusula de silêncio, sem exigir que você proteja meu nome. Elisa ficou imóvel. Aquilo, sim, a atingiu. Durante anos, Rafael resolvera conflitos impondo termos. Agora, entregava uma decisão que o feria sem tentar controlar. Por quê? Ela perguntou. Ele demorou um pouco. Porque amar alguém depois de tê-la ferido não dá direito de prender essa pessoa perto da culpa. Elisa abriu o envelope devagar. As assinaturas estavam ali. Firma. Acompanhadas de uma carta curta. Não era romântica. Não era desesperada. Rafael reconhecia ter escolhido orgulho, aparência e conveniência quando deveria ter escolhido respeito. Pedia perdão sem pedir volta. Comprometia-se a corrigir publicamente qualquer mentira sobre ela sempre que necessário. Elisa leu 2 vezes. Na segunda, seus olhos arderam. Mas ela não chorou. Esta carta teria mudado muita coisa 1 ano atrás. Disse. Rafael aceitou o golpe sem se defender. Yusai. Talvez 6 meses atrás. Yusai. Ela fechou o papel. Hoje ela não muda o passado. Rafael olhou para a caixa. Depois para ela. Não era para mudar. Era para parar de aumentar o dano. Pela primeira vez desde a queda do contrato, Elisa sentiu que a conversa não era uma disputa. Não havia Bianca entre eles. Nem conselho. Nem banco. Nem sobrenome. Havia apenas 2 pessoas diante do que fizeram e deixaram de fazer. Isso tornava tudo mais triste. E mais verdadeiro. A reconstrução do Grupo Valença foi lenta e pouco glamurosa. Rafael vendeu a casa de praia usada apenas para impressionar convidados. Cortou contratos de consultoria ligados a amigos da família e aceitou dividir decisões estratégicas com um comitê externo. O mercado reagiu com desconfiança. Depois com cautela. O Fundo Horizonte não retomou o aporte perdido, mas indicou outro grupo disposto a negociar condições menores e mais rigorosas. Dessa vez, Rafael não fingiu força absoluta. Chamou técnicos. Ouviu objeções e permitiu que Letícia conduzisse parte da apresentação. Quando um conselheiro perguntou quem preparara a primeira análise de riscos, Letícia, respondeu, Elisa Valença. Como consultora independente. O nome dela atravessou a sala sem humilhação. Rafael não sorriu. Não tentou se apropriar do mérito. Apenas disse, a análise é dela. E deve ser tratada com o respeito que não recebeu antes. Aquela frase chegou a Elisa por mensagem de Marcelo mais tarde. Ela leu no intervalo de uma reunião e guardou o celular sem responder. Mas, pela primeira vez, o nome Rafael não veio acompanhado apenas de dor. Veio também com a possibilidade incômoda de que algumas pessoas podiam aprender, ainda que tarde. Bianca perdeu mais do que acesso a festas e cartões. Perdeu a narrativa. Quando a auditoria confirmou sua comunicação com César e o vazamento de informações internas, ela aceitou um acordo para colaborar com a investigação em troca de reduzir danos legais. César, mais arrogante, tentou lutar. Acusou Rafael de perseguição. Insinuou que Elisa havia manipulado todos para se vingar e procurou aliados antigos. Mas ninguém gosta de se associar a um incêndio depois que a fumaça aponta o incendiário. Aos poucos, os apoios secaram. Em uma das últimas audiências internas, Bianca cruzou com Elisa no corredor do escritório de advocacia.
estava sem a segurança do salto alto perfeito. O rosto mais pálido, a voz menos afiada. Você deve estar satisfeita, disse. Elisa parou, cansada demais para ódio. Não estou. Bianca riu sem alegria. Então por que me encara assim? Elisa respondeu. Porque eu queria entender se, em algum momento, você percebeu que eu era uma pessoa. Não um obstáculo. Bianca abriu a boca. Mas nada saiu. Elisa seguiu em frente. Não precisava da resposta. A ausência dela já era uma confissão. 2 meses depois, Rafael encontrou Elisa no terraço de um pequeno centro cultural, onde Marcelo organizara um jantar beneficente para famílias de funcionários afetados por reestruturações empresariais. Não foi encontro planejado por ele. E talvez por isso ela não foi embora. A noite estava clara. São Paulo brilhava em milhares de janelas. E Elisa segurava uma taça de água com a mão já quase curada. Rafael aproximou-se sem invadir. Posso ficar aqui? Ela olhou para a cidade antes de responder. Pode. Ficaram alguns segundos em silêncio. Não era o silêncio do apartamento, cheio de coisas não ditas. Era um silêncio possível, com espaço para respirar. Rafael falou primeiro. A empresa assinou hoje o novo acordo. Menor. Mais difícil. Mas honesto. Elisa assentiu. Soube. Parabéns. Sua análise tornou isso possível. Minha análise ajudou. Quem decidiu aceitar condições reais foi você. Ele olhou para ela, surpreso com a generosidade contida na frase. Ainda estou aprendendo. Elisa sorriu de leve. Aprender não devolve o que foi perdido. Não. Ele disse. Mas talvez impeça que eu destrua o que ainda pode ser construído. Ela virou o rosto para ele. Pela primeira vez. Rafael não viu a esposa que aguardava sua validação. Nem a mulher humilhada na sala do conselho. Nem a consultora que provou sua competência diante de todos. Viu Elisa inteira. Com feridas. Limite. Inteligência. Ternura e uma distância que precisava ser respeitada. Eu não sei o que somos agora. Ela disse. A honestidade da frase pareceu atravessar a noite. Rafael colocou as mãos nos bolsos para não cometer o erro de tocá-la cedo demais. Eu também não sei. Elisa respirou devagar. Mas sei o que não quero ser. Não quero ser lembrada apenas como a mulher que tentou salvar o marido ingrato. Não quero voltar para um lugar onde meu silêncio seja confundido com consentimento. E não quero amar alguém que só me veja quando está prestes a me perder. Rafael ouviu cada palavra como quem aceita uma sentença necessária. Então eu não vou pedir que volte. Ela o encarou. O que vai pedir? Ele olhou para a cidade. Depois para ela, a chance de me tornar alguém que um dia você possa olhar sem se lembrar apenas da dor. Elisa não respondeu de imediato. Depois disse, essa chance você não pede a mim. Você constrói. O fim não veio com beijo diante das luzes, nem com promessa de casamento refeito, nem com a ilusão de que arrependimento apaga queimaduras. Veio com Elisa descendo do terraço sozinha, levando consigo a caixa de cartas da mãe e a aliança guardada no bolso do casaco. Não no dedo. Rafael permaneceu lá em cima por alguns minutos, sem segui-la. E essa foi talvez sua primeira prova verdadeira de amor, permitir que ela fosse embora, sem transformar a liberdade dela em abandono dele. Meses depois, trabalhariam juntos em projetos pontuais. Discutiriam com firmeza. Discordariam sem crueldade e aprenderiam a falar antes que o silêncio virasse sentença. Talvez um dia recomeçassem. Talvez não. Mas Elisa já não precisava que a história terminasse com a volta para ser feliz. Ela havia perdido um contrato, uma ilusão e uma versão de si mesma que aceitava migalhas em nome da lealdade. Em troca, encontrou voz. É Rafael. Ao ver a cadeira vazia ao seu lado, enfim, entendeu que a maior empresa que precisava reconstruir não tinha paredes de vidro.
acionistas ou sobrenome. Era o próprio coração. Falido pelo orgulho e salvo apenas quando aprendeu a respeitar quem partiu.